Olá, meus queridos, mais uma vez aqui para mais este vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer a uma pessoa em particular pela qual eu não conheço, porque é uma coisa pela qual eu não havia dividido com vocês. Um pouco antes de toda essa confusão a respeito da quarentena e do vírus, eu estava passando pela rua e alguém dentro do ônibus gritou assim: "Juntos somos mais fortes!" E eu olhei para a pessoa e falei, eu fiz assim, né? E eu não conhecia a pessoa, e isso me fez entender o seguinte: que mesmo que seja uma ou duas pessoas que se sintam gratificadas ou que os meus vídeos de alguma forma possam surtir um efeito positivo na vida das pessoas, tenha determinada certeza de que eu irei continuar, apesar das mazelas e dos contras que possam vir e sempre virão, né? Porque, como eu havia dito em um dos vídeos, eu não consigo, eu não posso, então automaticamente você também não consegue, não vai conseguir e não vai poder. Porém, eu gostaria de dizer que irei continuar, eu consigo, eu posso, e digo para você, você consegue, você pode. Sem muitas delongas, eu gostaria de dividir algo que eu estava estudando bastante, eu tenho alguns livros aqui na mesa, e a própria Bíblia, e eu estava estudando a respeito da conversão, né, e de uma maneira mais profunda, de uma verbalização diferenciada, para fazer com que cada um entenda e que nós possamos vir a fazer uma reflexão pessoal dentro de cada um de nós. E começamos da seguinte maneira: significado de conversão, segundo Aurélio, é a ação ou efeito de conversão, ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra. Aí agora nós vamos entrar na explicação bíblica. Eu peguei um pequeno texto da Bíblia, onde Paulo vem nos trazendo essa explicação bíblica a respeito da conversão. Paulo escreve em Romanos 6,11: "Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo." Né? Quais seriam esses pecados que devem ser deixados para que seja aparente e eficaz a transformação e conversão? Seria, no caso, a repetição de pecados, gerando vícios, que são hábitos perversos que obscurecem a consciência e inclinam ao mal. Os vícios podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Sabemos que para esses existem outros aos quais estamos bem familiarizados, né? E que são devidamente citados na própria Bíblia em seu contexto geral. Por exemplo, que eu gostaria de citar, dando uma pausa aqui no esboço que fiz, é quando eu vejo algumas pessoas dizerem assim: "Eu me amo", né? E a pessoa não faz ideia de que ela nem se ama, porque a palavra vem nos dizer de maneira resumida: amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não tenho a capacidade de amar o meu próximo, ainda que tenha me feito um mal, hoje, ontem ou há muito tempo, automaticamente eu não me amo e tampouco amo a Deus. Então fica aí a dica, né, querido, que uma das partes pelas quais nós precisamos observar bastante a respeito de nós mesmos. Então, quando você disser para alguém, ou quando você diz para você mesmo, "eu me amo", pergunte-se a si mesmo se você tem a capacidade de amar o próximo, ou se você ama depois a Deus como acima de todas as coisas, porque se você não consegue nenhuma nem outra, lamento te dizer, mas você não se ama, ok? Então vamos continuar aqui. Quando falamos em repetições e hábitos quanto ao pecado, dá-se o nome de iniquidade. Esse, no caso, é o que nos prova de maneira óbvia a não transformação genuína e determinado pelos homens e pela própria Bíblia. Daí nos vem a pergunta: quem dentre nós, no mundo, em sua totalidade, foi ou é genuinamente transformado? Essa é uma pergunta que deve ser feita de maneira bem pessoal, de nós para nós mesmos. Mas enquanto nós fazemos essa pergunta, eu gostaria de citar um versículo bíblico, ou seja, a palavra de Deus. Escute com atenção. Mateus 7,5. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco no olho de teu irmão. Existem algumas palavras na Bíblia que não precisam explicações, é muito óbvia, e eu tenho certeza que você está pegando. Então vai na visão aí, querido, que juntos nós chegaremos lá. Quanto a essas questões, me faço e lhe faço uma pergunta: o que nos difere um dos outros? Quem é maior, quem é menor? Quem é pior ou quem é melhor? Todas as questões que foram abordadas me levam em apenas
um raciocínio lógico e relevante, e até mesmo revelado, que somos humanos, falhos, repletos de erros, pecados, numa eterna e absoluta transformação na busca incessante de sermos cada vez melhores do que éramos antes. Agora veja uma coisa: vivi, vivo, sinto e vejo as abordagens feitas por vários irmãos, em várias denominações, sem exceção, onde sinceramente tornou-se um trágico e cômico esses bordões. Observe junto comigo: desviado, ímpio, sujo, filho do coisa ruim, coitado, ninguém, não tem jeito, caso perdido, tá amarrado, Deus me livre, sujo, pecador. É interessante quando nós vemos isso, porque isso me preocupa bastante. Inclusive, eu gostaria de fazer até uma brincadeira aqui, que se essas pessoas que até então são chamados de ímpios, desviados, filhos do cão, fosse processar a igreja por bullying, elas iriam falir. E quando eu digo isso, eu digo de cadeira, porque só pode dizer aquele que viveu, que viu e que compartilhou também, né? Assim como eu. E eu acho que dentre essas questões, uma também das mais principais eu gostaria de citar. Se caso na tua igreja, por exemplo, exista um pastor que diga: esse aí não tem mais jeito, esse não quer, deixa pra lá, existem outras pessoas que eu preciso cuidar. Eu fico tentando imaginar o porquê dessa gana de querer que a igreja fique cheia. Às vezes tem tantas ovelhas dentro da igreja que o pastor já não conhece mais o nome, não sabe nem o que essa pessoa vive, né? Então eu acho que quando esse pastor, em específico, dirige essa palavra àqueles que são mais próximos a ele, e diz assim: não, esse aí não tem mais jeito, ele não quer, então Deus é que vai tratar. Ele não tem ideia do chamado que ele teve ou do que ele acredita ter. Porque para ser pastor existe uma responsabilidade muito mais profunda do que essas palavras, quando ele repete e diz essas coisas. O pastor é aquele que vai atrás da última ovelha, lembra das 99? Ele vai atrás da 100ª. Ele não diz essas palavras, entende? Então, voltando ao nosso texto. Esses são os adjetivos usados, em sua grande maioria, para falar daqueles que julgam ser menores, piores e inferiores aos demais. Essa é a prova de que a estrada da conversão ainda é longa, mas que, acima de tudo, é preciso continuar e acreditar que um dia a conversão possa chegar. Termino com um versículo bíblico que diz, 2 Coríntios 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados e dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, querido, com esse texto, com esse esboço, com esse estudo que fiz a respeito de conversão, é bom que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e venhamos a perceber que nós ainda estamos em evolução, que nós somos melhores do que ninguém, tampouco piores. Estamos todos dentro de um mesmo barco em busca de uma melhora infinita a respeito daquilo que chamamos de ser humano. E temos um exemplo para isso, e ele tem que ser o único foco: Jesus Cristo de Nazaré. Dessa forma, eu me despeço com esse vídeo de cada um de vocês, deixando um forte abraço e lembrando para vocês mais uma vez: juntos somos mais fortes. Tá ok, meu querido? Um abraço, um beijo do seu amigo Mário. Espero que este vídeo tenha falado um pouco ao teu coração. Reflita, pense mais a respeito dessas questões, para quando nós formos olharmos para outras pessoas com desdém ou acreditando estar num patamar diferente. Lembre-se, você não é melhor que ninguém. Eu não sou, você não é. Somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai, chamado Deus. Ok? Então um abraço, fique com Deus e tudo de bom para você. E que essa quarentena passe logo e que Papai do Céu nos dê a possibilidade de continuarmos caminhando e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.